Já pensou em viver em um mundo completamente virtual, onde tem monstros, robôs, naves, zumbis e por assim vai? Onde você pode ser e fazer o que quer. Inúmeras possibilidades em um mundo onde você faz as suas próprias regras. E esse mundo tem um nome, e o nome é Oasis. Mundo esse que é apresentado no livro de Jogador Número 1. E é sobre esse livro que eu vou estar falando. Meu nome é Paulo Roberto e eu vou estar falando um pouco sobre o livro Jogador Número 1. Basicamente, esse livro ele apresenta muitos pontos importantes e muitos pontos interessantes, principalmente sobre o futuro da humanidade e muita coisa imaginável. E uma dessas coisas, não necessariamente imaginável, mas uma dessas loucuras é toda a sinopse que move o livro. Basicamente, o livro gira em torno de um personagem chamado, se eu não me engano, e agora fugiu o nome. Mas, basicamente, a história gira em torno de um único objetivo, que é, basicamente, achar o easter egg, que é do Halliday. Porque, basicamente, desde que o dono do jogo, chamado Oasis, morreu, ele deixou uma herança gigantesca, bilionária e trilionária. É enorme, sério. E basicamente quem achasse esse easter egg ficaria não somente com toda a sua riqueza, mas se tornaria o dono de todo esse mundo virtual. E a importância de entender o porquê desse mundo virtual se dá basicamente pelo mundo real. O mundo real, em todo o contexto histórico, é basicamente uma pura de uma destruição. O mundo está praticamente totalmente destruído, deserto e praticamente acabado. Isso porque vírus aparecem a cada segundo, as mudanças climáticas estão totalmente incoerentes e há uma grande crise de falta de energia e uma grande crise econômica. E basicamente as pessoas deixaram de viver para basicamente sobreviver. E tudo isso tem uma diferença. As pessoas, ao invés de viverem, elas lutam para poder viver. Elas sobrevivem. E isso em todo o mundo inteiro. Até as crianças. O mundo está praticamente destruído. Tanto que o próprio protagonista, ele nasceu de um certo problema em si. Porque os pais dele eram adolescentes e no meio de um relacionamento acabaram tendo ele como filho. O pai acabou sendo morto, tentando assaltar, e a mãe morreu de tanto usar droga, basicamente. E a vida do protagonista é algo bem chato. Não tem muito o que se falar. E que o que mais é interessante são as escolas e tudo que gira em torno desse mundo. Porque o que é interessante e importante é o mundo virtual, e não o mundo real. Tanto que o mundo em que o protagonista vive, o local onde ele vive, é basicamente trailers amontoados em trailers. É todo um esquema só para ele poder descer de um trailer. É muito engraçado e estranho. E agora falando um pouco, algo que é muito bem ressaltado e muito bem escrito e explicado é a importância desse mundo virtual e a facilidade que isso trouxe não somente para certas pessoas se favorecerem, mas para todas as pessoas se favorecerem. Porque é muito mais fácil uma pessoa que é de certa forma solitária conseguir se comunicar muito melhor virtualmente. Isso é real. Principalmente pelo fato, pela evidência de ser ainda mais importante, o fato de tu poder ser o que tu quiser e isso abre um leque de opções. E também um leque de possibilidades muito malignas de diferentes pessoas que podem fazer isso e se aproveitar disso. Mas a sociabilidade de certas pessoas que não têm se desenvolvido no mundo real para o mundo virtual é algo extraordinário.
Tanto que o próprio protagonista, quando ele deixa de ir para uma escola normal, para uma escola virtual, é uma experiência totalmente incrível, porque nesse novo mundo virtual ele basicamente já conhece tudo, é praticamente o mundo dele. Esse que é o mais incrível, e ele realmente se aproveita disso. Só que isso já não é muito explorado no filme, é mais explorado no livro mesmo. E basicamente algo muito interessante de se notar, porque essa química de tu ser o que tu quiser é algo muito, de certa forma, incrível, mas ao mesmo tempo não, porque muitas das vezes as pessoas vão estar aderindo e tendo uma identidade que não a delas, basicamente uma identidade totalmente diferente de quem ela é. E isso abre muitas possibilidades para muitas coisas. E outra coisa também é ressaltar sobre a religiosidade em meio a todo esse mundo. Basicamente, não somente as religiosidades, mas também o comércio e o shopping em si. Porque basicamente as pessoas deixaram de investir em suas vidas normais, na vida real, para investir em suas vidas virtuais. Só que tem um problema. Toda vez que tu morre na vida virtual, tu perde tudo. Tudo. Os teus leves, equipamentos raros e itens. Outra coisa a se ressaltar também é que nem todos que vão pro Oasis vão para realmente ser jogadores, para realmente viver todo aquele mundo, para realmente ser um atirador, um guerreiro. Não, muitas das vezes algumas pessoas só vão para viver uma vida normal que ela já vivia aqui, ou pelo menos tentar viver uma vida normal que a gente vive, o que é algo totalmente diferente do que essas pessoas desse mundo vivem. E basicamente, outra coisa a se explicar também nessas questões é que basicamente é como se acontecesse uma migração do que é o real para o virtual. Tanto que as empresas deixaram de investir em um comércio virtual para um comércio, de um comércio real para um comércio virtual. Isso se deve pela valorização do próprio dinheiro do jogo. Chegou um ponto em que o próprio dinheiro do jogo se tornou muito mais importante que o próprio dólar do mundo real. Ou seja, se tornou muito mais importante do que qualquer dinheiro existente no mundo real. E praticamente isso dá a entender que o mundo virtual é o melhor que tem, mas ao mesmo tempo não é o melhor que tem. E no meio disso se desenrola a história do protagonista, onde basicamente ele passa por várias aventuras até achar um easter egg. E basicamente o que rola em todo esse easter egg é que o Halliday, que é o dono do jogo, ele basicamente deixou para poder achar o easter egg um grande enigma, que basicamente são as 3 chaves que abrem 3 portas até esse easter egg, se eu não me engano. E chegou um ponto em que o protagonista ele conseguiu achar uma das chaves, sendo bem inteligente. Através disso foi reavivado esse sentimento que foi perdido pelos jogadores de achar basicamente esse easter egg. Porque nas épocas em que foi divulgada a morte do Halliday e tudo isso que engloba todo esse easter egg, essa sinopse, a partir e ao longo dos anos, quer dizer, meio que as pessoas esfriaram de tentar procurar em torno desse mistério, porque chegou um ponto em que elas acreditavam que não existia, mas existe, e o protagonista conseguiu concretizar isso. E outra coisa é que no meio disso outras empresas tentaram se aproveitar disso. Por quê? O fato de outras empresas tentarem se aproveitar disso era para ser donos desse jogo, porque basicamente sendo dono do jogo você pode fazer o que você quiser. Em um mundo que está completo caos e que ter dinheiro é a coisa mais difícil, ser o dono desse jogo é ser um deus, praticamente. Porque tu pode fazer o que tu quiser com o mundo em que as pessoas querem viver.
como se estivessem fugindo da própria realidade. Essa que é a pura verdade. Chegou um ponto em que as pessoas viram a própria realidade como um problema e usaram o mundo virtual como uma fórmula de escape. O que também tem muito a ver com o que a gente vive e com o que acontece com muitas pessoas. Em certos casos, algumas pessoas não gostam da sua própria realidade e buscam nos jogos virtuais aquilo que elas não têm e ser aquilo que elas não são. E buscar uma felicidade que no mundo real elas não conseguem. Como se fosse uma alavanca de escape, se não me engano. E em relação a isso, essas empresas querem muito ser um dono desse jogo, porque basicamente, sendo dono, elas podem colocar propagandas e anúncios, assinaturas e colocar o que elas quiserem. E assim elas vão ganhar muito mais. E o jogo vai deixar de ser, dessa forma, grátis e vai virar pago. E se isso acontecer, um caos que já era predominante no próprio mundo real vai ser ainda pior, porque o único mundo em que tu podia ser praticamente feliz, entre aspas, tu não pode mais, porque agora tu tem que pagar. E é em torno de tudo isso que a história se desenrola. E é basicamente isso que se trata um livro. Muito obrigado.